Bem-vindos à nossa conexão com Diogo Mainardi em Veneza, Caio Blinda em Nova Jersey, Bruno Corano comigo em Nova York, na praça, e nossa convidada também em Nova York, a presidente da Brasil Foundation, Rebeca Tavares, presidente da Brasil Foundation, uma organização extraordinária que vai fazer bodas de prata ano que vem. A organização já investiu 50 milhões de dólares em mais de 900 ONGs em todos os estados do Brasil e atualmente recebe apoio de 150 organizações ou recebem apoio, então mais de 150 recebem apoios da organização. Bom, Rebeca, muito bem-vinda, querida. Muito obrigado pela sua participação aqui. Me conta se os brasileiros ricos estão abrindo as carteiras em 2024. Obrigada, Lucas. Um prazer estar com você. Então, os ricos estão generosos esse ano? Bom, no momento da inundação no Rio Grande do Sul, a generosidade foi impressionante. Recebemos mais que 18 mil doações. Muitas doações pequenas, mas outras doações grandes. Então, nós ficamos impressionadas porque, em geral, a sociedade brasileira não tem esse costume de doar. Mas, neste momento da crise, realmente a resposta do público em geral foi bastante generosa. A gente arrecadou mais que 3 milhões de dólares e tudo isso para resgate no primeiro momento, apoio humanitário também imediatamente e depois os outros esforços de mais longo prazo, de recuperar, restaurar e reconstruir hoje dentro do Estado. Estamos trabalhando com o setor privado também, muitas empresas doaram, além dos individuais. Bom, Rebeca, você pega essa grana toda, e como é que você distribui isso? Você tem um time no Brasil e um time aqui? Como é que funciona? Exatamente. Temos um time aqui pequeno de 5 pessoas e lá nosso time são 12 pessoas. Todos experientes com organizações da sociedade civil, né? Entidades que estão fazendo trabalho social em todos os setores, né? Sociais, da economia, da vida social. Então, fazemos em 2 etapas. Na primeira etapa, a gente identificou as entidades que estavam fazendo trabalho imediato de resgate, né? Alimentos, água potável, roupa, colchões, etc. Então, a distribuição foi imediatamente. Depois, no segundo momento, a gente faz um mapeamento das necessidades dentro do Estado, em todo o Estado, e depois identificamos as entidades fazendo um trabalho excelente nessas áreas, para também começar a reconstruir, limpar as áreas e devolver as crianças para a escola, etc., reabrir as creches e as clínicas e postos de saúde. No terceiro momento, vamos lançar um edital e convidar a sociedade civil dentro do Estado, ou quem está trabalhando dentro do Estado, para entregar propostas para recuperação de mais longo prazo. Esses seriam financiamentos maiores e de 2 anos. Então, a seleção está feita pelo time e nós fazemos visitas no campo também para verificar o trabalho que está sendo feito lá. Rebeca, eu fiquei curioso em relação ao seguinte ponto. Você deu o exemplo agora no Rio Grande do Sul, que teve uma boa arrecadação, mas tem também seus eventos presenciais e todas as atividades que vocês fazem. A minha dúvida é, a maior parte dos doadores são brasileiros que residem nos Estados Unidos ou também tem uma parcela significativa de americanos? Uma boa pergunta. Então, eu diria que a maioria dos nossos doadores são brasileiros ou empresas que estão atuando dentro do Brasil. Quando se trata do meio ambiente, das queimadas, as comunidades indígenas, então a comunidade internacional de todo mundo está
comprometido com essas questões. Mas as questões como a inundação no Rio Grande do Sul e outras questões sociais, a maioria são brasileiros. Mas além essas individuais que chegaram, algumas das pessoas chegaram a doar R$ 50, mas muitas doações assim desse tamanho, mas a gente também teve outras companhias e apoios para Rio Grande do Sul, do Goldman Sachs, o Pátria Private Bank, L'Occitane, Tiffany, Boeing, Sony, Whirlpool. Então, são empresas internacionais que também queriam entrar para ajudar. Diga, Caio. Rebeca, como qualquer organização como a tua, você está preocupada com a transparência e a governança. Então, usando aquela palavra em inglês que a gente não consegue traduzir para o português, accountability, Exato. Como é feita a sua accountability das doações que você distribui no Brasil? É muito importante. Accountability é imprescindível para uma entidade filantrópica e de fins sem lucrativos. Então nós temos duas entidades jurídicas, uma no Brasil e outra nos Estados Unidos. E estamos trabalhando de acordo com as leis nos dois países, mesmo que funcionamos como uma fundação só. Então, aqui nos Estados Unidos, nós fazemos uma prestação de contas para o governo federal e precisamos entregar um sumário, né, de receitas, despesas, etc., todo discriminado, né? Quais são os financiamentos para as entidades, os salários do pessoal, despesas operacionais, tudo isso vai em um formulário que está publicado no site. O formulário se chama 990, 990, e um formulário oficial que nós também publicamos, mas também qualquer pessoa no mundo inteiro pode entrar na internet e encontrar com esse formulário para fazer transparente todas as atividades nossas, as entradas e saídas de fundos. E esse também é válido para nossas receitas e saídas também no Brasil. E, além disso, acabamos de publicar também o relatório anual, que também tem todas as entradas e as fontes dessas entradas e os financiamentos que estamos fazendo. Nossa taxa operacional, neste momento, está embaixo de 25%, que é uma taxa relativamente boa. E quando a gente arrecada, por exemplo, em nosso evento, que será o Gala anual, 80% das receitas líquidas, né, vão para nossos programas. Então, e a gente sempre está disponível também para mostrar nosso trabalho. A gente adora quando um doador potencial quer conhecer os projetos que apoiamos. O doador Mainardi. Rebeca, como todo jornalista, eu sou muito mal informado. Eu gostaria de saber se a situação política no Brasil influencia a predisposição dos doadores, quer dizer, entre Bolsonaro e Lula, por exemplo, os doadores se mexem mais para favorecer a Brazil Foundation num determinado período, ou não muda nada? Não muda nada. Eu estou muito, muito feliz de poder dizer que nosso conselho administrativo, o diretor, representa a grande variedade de posições políticas no país. A política não entra em nosso trabalho. Temos diferenças, claro, como em qualquer outra entidade, mas nosso estatuto está muito claro que a Brazil Foundation não trabalha com nenhuma entidade governamental, nenhuma autoridade entra no nosso sistema de governança. Temos nossa operação continua igual, independente de que está acontecendo na política do país. É a salvação, Rebeca. Estamos muito conhecidos, aliás, para independência e neutralidade política. Mas, Rebeca, o Diogo não quer doar, ele quer receber doações para pagar a faculdade do filho dele. Temos muito cuidado com due diligence, né? Outra palavra difícil de traduzir, mas estamos atentos a porque esse
poderia até ser, no setor filantrópico, acontece essas coisas e estamos muito atentos. Due diligence é uma palavra difícil em todos os sentidos. Difícil de entender e difícil de aplicar, principalmente no Brasil. Agora, você conhece muito bem o Pedro Andrade e ele deixou uma pergunta aqui para você. Oi, Lucas, oi, Caio, oi, Diogo, oi, Bruno. Bem-vinda, Rebeca. Como vocês sabem, eu já tive o prazer de apresentar vários galas da Brazil Foundation, não só aqui em Nova York, mas em Miami também. Eu vi de perto o trabalho espetacular que vocês fazem, parabéns. Minha pergunta é relativamente simples. A gente vive num mundo super complexo que está passando por um momento incontestavelmente problemático. Isso não é um privilégio, entre aspas, dos brasileiros. Se você olhar para o que está acontecendo na Ucrânia, na faixa de Gaza, na Venezuela, na República do Congo, em Myanmar, no Sudão, né? A gente tem milhões e milhões de refugiados climáticos espalhados pelo mundo. Como convencer uma pessoa que tem vontade de ajudar, que pode desempenhar esse tipo de generosidade, como convencer essa pessoa de que as causas brasileiras são dignas? Como competir quando tanta gente precisa desse tipo de filantropia, desse tipo de generosidade? Nossa especialização é Brasil. A gente não trabalha fora do Brasil. Inclusive, para receber qualquer apoio da Brazil Foundation, a entidade precisa estar registrada devidamente como OCIP, entidade da sociedade civil no Brasil. Então, nós não sentimos que estamos competindo com as entidades filantrópicas que estão trabalhando nessas outras áreas, porque nosso doador ou doadora é sempre uma pessoa que está comprometida com o Brasil. Então, eu não vejo muito assim problema de concorrência, porque nós fazemos também um investimento no desenvolvimento sustentável, um investimento de mais longo prazo. É raro, durante a época da pandemia de Covid e também com resposta a esses desastres naturais, esse último em Rio Grande do Sul, sim. Então, a gente entra na área de assistência emergencial, mas esse não é o nosso modo comum, não é o nosso modelo de negócio, né? Nós investimos em comunidades, lideranças, projetos inovadores que são replicáveis para melhorar a vida das pessoas nas comunidades no longo prazo, especialmente no sentido de investimentos em educação e empreendedorismo. Então, esses são investimentos totalmente distintos que vão das doações que vão para situações de crise no mundo, ao redor do mundo. Você é americana, sua origem qual é? O seu português tem o seu inglês, o seu português tem um sotaque, mas é mais gramaticalmente, é mais correto que o do Caio. E o meu também. Segunda vez que você fala isso hoje. Então, mas a primeira, eu imploro dinheiro para o meu curso de gramática. A primeira eu Mas você é de onde? Como é que você acaba presidindo uma organização que põe tantos milhões no Brasil? Obrigada, muito obrigada, Lucas. Bom, eu sou de Califórnia, do sul de Califórnia, então na minha criação a gente falava muito espanhol, porque são muitos latinos da América Latina em Califórnia, e depois trabalhei uma década em América Latina em geral, então falei espanhol, e quando eu fui para o Brasil, eu fui com a Fundação Ford, e entrei, não falei nenhuma palavra em português, né? Então, mas eu fiquei 8 anos e casei com um brasileiro. Então, aí o português veio e depois a gente voltou para a Califórnia. Meu marido fez o doutorado dele lá em Califórnia e depois a gente voltou, a família toda, já com 2 crianças, para Brasília, e ficamos mais 6 anos em Brasília. E aí desenvolvemos o expertise, o amor, a paixão também para o Brasil.
E eu sinto muito, muito honrada de poder trabalhar com o Brasil ainda, especialmente com as legiões, né, de líderes sociais, de comunidades, pessoas comprometidas com as mudanças e transformação social, e também com pessoas como vocês, né, que têm também um compromisso com o desenvolvimento do país no sentido de fortalecimento de instituições democráticas, pessoas que estão investindo no futuro do país. Nós e o Brasil agradecemos. Muito obrigado, foi um prazer grande. A gente se vê seu próximo evento dos 20. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês todos.